Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 29. Bons estudos! Olá, pessoal! Na teleaula de hoje, você vai ver como os gráficos estão presentes no nosso dia a dia. A propósito, eu vou interpretar o Nestor. O meu personagem é o estatístico que vai ajudar os nossos amigos Gil e Vicente na negociação salarial da empresa em que eles trabalham. Nessa teleaula, você vai ver a importância da utilização dos gráficos em pesquisas de opinião e em projeções para o futuro. Vai reconhecer nos gráficos uma forma importante de organizar, resumir e apresentar dados, facilitando a interpretação deles. Vai conhecer diferentes tipos de gráficos e termos estatísticos que fazem parte do nosso cotidiano. É isso. Na teleaula de hoje, nós vamos ver por que os gráficos estão na vida. Seu Nestor, como vai? Tudo E aí, bem? como vai? Tudo bom? Obrigado, Desculpa o atraso, hein? O trânsito nessa cidade, você sabe como tá. Eu entendo. Fica à vontade. pode Dá entrar. licença. Dá licença. Muito bem, vamos ao assunto, mas o que trouxe vocês até aqui? Sabe o que é, Nestor? Nós estamos representando os funcionários lá da empresa e estamos precisando nos organizar para as negociações salariais. Sabe o que é, seu Nestor? O Vicente acha que só porque o senhor trabalha com pesquisa, tabelas, gráficos e essa coisa toda, ele acha que o senhor vai poder nos ajudar. Mas a gente sabe que... É claro que posso. Mas não falei pra você que esse negócio de estatística não ia... Peraí, o senhor disse que pode nos ajudar? É isso mesmo, Gil. Mas antes, vamos usar como exemplo esse gráfico que fala sobre o trânsito. Vicente, apaga essa luz, por favor. Atenção. Projeção. Desde 1957, quando a primeira fábrica de automóveis se instalou por aqui, a produção vem crescendo. Porém, entre as décadas de 80 e 90, a produção sofreu uma pequena queda, voltando a crescer ainda mais a partir daí. E com isso já somos o 8º maior produtor de carros do mundo. É isso mesmo, Gil. Agora vamos voltar ao gráfico. Como todo gráfico, esse também tem dois eixos. No horizontal estão colocados os anos e no vertical a quantidade de automóveis produzidos. Até aí eu entendi, Nestor. Mas o que você não entendeu, Vicente? sabe o que é? O que quer dizer esses asteriscos ali, ó? 95, no 2000. Mas peraí, Vicente, olha aqui, ó. Você não tá vendo aqui, ó? Esses asteriscos aqui indicam que isso é uma estimativa. Ah, é? É. Então você que é o sabe tudo, me diz o que é uma estimativa. Mas peraí, Vicente, você não sabe nem o que é isso? Você não sabe o que é uma estimativa? Não sei. Ah. Estimativa, cômputo, juízo, estima, cálculo, avaliação. Avaliação. É isso. Esta estimativa é um cálculo que leva em conta os dados anteriores e os dados sobre o mercado de compra e venda para estimar a capacidade de crescimento das empresas. No caso deste gráfico, até o ano de 1990, ele descreve dados fornecidos pela Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotivos. Quanto aos anos de 1995 e 2000, como os dados ainda não tinham sido contados, foi feita uma estimativa da produção. Ah, já entendi. Quer dizer, nesse caso o número precisa ser calculado porque ele não pode ser contado, é isso? Parabéns, Vicente. Exatamente isso. Agora, do jeito que a coisa anda, imaginem vocês como será o trânsito. Nossa senhora, eu não quero nem pensar, viu, Nestor? Mas o nosso problema lá na empresa é outro, sabe, seu Nestor? É isso aqui. Na verdade, Nestor, a gente procurou pelo seguinte, a gente está se aproximando do mês do acordo salarial e a gente precisa se organizar para as reuniões, porque eu e o Gil, nós estamos representando 65 funcionários lá da nossa empresa, é uma empresa média, né? E vocês sabem qual é a distribuição de salários? Qual o salário pago a cada funcionário? Sei, isso eu trouxe para uma lista aqui.
Bom, nesse caso, então, a gente pode organizar esses dados. Vocês me dizem qual o salário e a frequência de cada um. Mas peraí, senhor Nestor, o que é essa tal de frequência? Bem, frequência é o número de vezes que um evento se repete. Nesse caso, é o número de empregados de cada faixa salarial. Ah, tá certo. Então tá aqui, ó. Vamos lá. 8 empregados ganham R$500. 10 empregados ganham R$600. 16 empregados ganham R$700. 14 ganham R$800. Depois 10 empregados ganham R$900. 5 empregados ganham R$1.000 e 2 empregados ganham R$1.100. Vocês estão notando como é simples? Com esses novos dados, a gente pode organizar novos gráficos, fazer a média e ainda estimar novos salários após o reajuste. Exatamente essa tal de média que é o nosso principal problema. Olha, só para você ter uma ideia, na última reunião nosso chefe falou que nós ganhamos uma média de R$800 mensais. Pois é, e olhando na tabela, dá para perceber que a maioria dos funcionários ganha 700 e não 800, como eles disseram. Então, no caso, a média não seria R$700? Calma lá, também não é assim. A média não é o que a maioria ganha, Vicente. Isso nós, estatísticos, chamamos de moda. Ah, assim como dizer que uma coisa usada por muita gente está na moda. Mais ou menos isso, Gil. A moda, neste caso, é o salário pago ao maior número de empregados. R$700 nesse caso. E como é que nós calculamos a média? Bem, esta tabela, os salários estão distribuídos em 7 grupos e foram contados os empregados cujos salários estão em cada um desses grupos, ou seja, a frequência de cada grupo. Para sabermos qual a média, nós temos que pegar o maior salário, no caso, R$1.100, somar ao menor salário, que é de R$500, e dividir por 2. Fazendo a conta, chegaremos ao salário de R$800, que aparece na 4ª linha da tabela. Foi isso que o patrão de vocês fez, calculou o salário no meio e encontrou 800. Mas o fato de nós termos diferentes números de funcionários em cada faixa salarial não interfere na média, Nestor? É isso aí, Vicente. Para não pegarmos o salário do meio, mas sim para obtermos a média dos salários efetivamente pagos, temos que fazer um outro cálculo. Peraí, essa daí eu sei, Nestor. Para chegarmos a uma média exata dos salários pagos pela empresa, nós temos que multiplicar o número de empregados de cada grupo pelo salário correspondente, né? E somá-los. Depois dividir pelo número total dos empregados. Assim, olha, somando 8 empregados que ganham R$500, mais 10 que ganham R$600, mais 16 que ganham R$700, mais 14 que ganham R$800, mais 10 que ganham R$900, mais 5 que ganham R$1.000, mais 2 que ganham R$1.100, chegaremos a R$48.600. Dividindo pelo número total de empregados, que é 65, obteremos a média salarial de R$ 747,69. É isso aí, Gil. Agora que já sabemos que o salário médio da empresa é de aproximadamente R$ 750, podemos dizer que 34 empregados recebem salários acima da média e outros 31 recebem salários abaixo da média. Ô, Nestor, me desculpe, mas eu não estou entendendo muito bem. Será que tem uma outra maneira de representar tudo isso? Não, a gente tem outra maneira sim. Vamos construir um gráfico. Ô, Nestor, mas dá para colocar todos esses dados naqueles gráficos que parecem uma pizza, assim? Tá aí, Nestor, por que você não coloca tudo numa pizza, hein? Olha, dá assim. Neste tipo de gráfico, os 65 empregados correspondem ao total, ou seja, a 100%. Esse percentual é representado pela área total do círculo, 360 graus. Gil, você que está com a máquina, me ajuda a calcular. Dividindo 360 graus por 65, teremos o correspondente em graus à fatia que cada funcionário representa no gráfico. Então cada funcionário corresponde ao ângulo de aproximadamente 5,54 graus. Escuta, mas como é que a gente sabe a fatia do gráfico ocupada por cada grupo de funcionários? Que tal pensarmos um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco neste problema. Esta é fácil. Eu já sei que cada funcionário representa 5,54 graus.
Então, se eu multiplicar o número de funcionários de cada grupo pelos 5,54 graus, chegarei ao ângulo correspondente a cada grupo no gráfico. Ah, e com o valor correspondente a cada grupo no gráfico, a gente pode montar uma nova tabela, não é isso? Muito bem, Vicente. Multiplicando 8 por 5,54 graus, chegaremos a 44,32 graus. Arredondando, 44 graus. 10 vezes 5,54 graus dão 55,40 graus. Arredondando, 55 graus. 16 vezes 5,54 graus dão 88,64 graus. Aproximadamente 89 graus. Agora é só usar o compasso e o transferidor para marcar os ângulos no nosso gráfico de setores. As informações deste gráfico são exatamente as mesmas das que vimos anteriormente no gráfico de barras. O que muda é só a forma de apresentação. Observem. Nestor, brigadão. Nós vamos ficar devendo essa pra você. Você não sabe como a sua ajuda foi útil pra gente, viu? Agora eu que estou precisando de ajuda. Eu estou fazendo uma pesquisa e estou precisando da opinião de vocês. Manda lá, Nestor. Quando vocês saem sabendo que vão dirigir depois, costumam pedir bebidas alcoólicas? Ah, não, claro que não. Claro que não. Não. Oi, quando você sai e você sabe que vai dirigir depois, você costuma pedir bebida alcoólica? Não, eu não bebo, muito dificilmente. Não. Não, geralmente não. Quando você sai à noite, sabe que vai dirigir depois, você costuma pedir uma outra bebida alcoólica? Não. Porque é muito perigoso. Mas, Nestor, e como é que você faz para saber a opinião de todo mundo? Bem, nesse tipo de pesquisa, nós não entrevistamos toda a população. Trabalhamos com uma amostra representativa, ou seja, um subconjunto da população. E como é que esse grupo é escolhido? Bem, tem que ser um grupo que represente todos os tipos de pessoas. Por isso, são entrevistados homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas diferentes, entende? E de todas as camadas sociais. Nestor, por que você nos escolheu para essa pesquisa? Bom, na realidade, Gil, as pessoas não são escolhidas, né? Nós apenas determinamos quantas pessoas de cada tipo serão entrevistadas. Daí por diante é aleatório. Peraí, Nestor, não precisa falar tão difícil, porque assim o Vicente não vai entender nada. Espera um pouquinho, eu sei muito bem, Gil. Aleatório é quando você, dentro de cada grupo, pega as pessoas ao acaso. Qualquer uma serve, não é isso? Tô falando que eu sei. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, vimos a importância dos gráficos no nosso dia a dia para fazer estimativas e projeções futuras, para organizar informações e para facilitar a visualização dos dados. Vimos também que a frequência é o número de vezes que um evento se repete e que a média é o cálculo da soma de eventos dividida pelo número total da frequência. E ainda que moda é a representação da maioria. Por fim, vimos que uma amostra aleatória deve incluir os mais diferentes tipos de pessoas e camadas sociais. Joia, Nestor. Tchau, Valeu. Nestor, obrigado. Abração, hein? Legal. Valeu Foi um mesmo. prazer. Bom, está na hora de você entrar na moda. O que o Gil está querendo dizer é que você deve fazer agora o que a maioria dos telealunos vai fazer. Ou seja, pegar o seu livro e revisar os conceitos aprendidos nessa teleaula, não é? Exatamente. Até a próxima. Tchau, hein?